você teve uma aula teórica sobre o funcionamento do LNK. Agora, você terá uma aula prática sobre o funcionamento do LNK, ou seja, nós vamos analisar ele na bancada para poder detectar qual é o defeito desta placa aqui. Se você tem interesse em ver como nós vamos fazer a análise prática desta placa, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e na aula de hoje a gente vai para a bancada. Vamos diagnosticar o defeito daquela placa de geladeira. A ideia é que você aprenda, primeiramente, a seguir a regra dos 4 passos na análise de circuito de qualquer placa. Então, a regra dos 4 passos, você veja que eu já utilizei ela em algumas ocasiões. Ultimamente, foi no conserto de uma fonte de uma TV digital. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link sobre essa aula para você ir lá e assistir também. Mas vamos voltar para essa aula aqui. Então, hoje é primordial você ter consciência que a regra dos 4 passos é quem determina a sequência lógica para encontrar um diagnóstico. Olha, uma vez a gente encontrando o diagnóstico, o restante fica fácil, porque teve o diagnóstico, vou isolar a etapa e localizar o componente defeituoso. É isso que eu vou fazer agora. Então, se você quer aprender a analisar placas com essa ótica, né, passo a passo, utilizando a regra dos 4 passos para poder encontrar um defeito, é uma boa oportunidade essa aula de hoje, porque eu vou trabalhar com a regra dos quatro passos, um por um, passo por passo, para a gente chegar ao objetivo, que é justamente encontrar um diagnóstico e depois do diagnóstico conseguir localizar o componente defeituoso. Tá a fim de aumentar o conhecimento em conceito de placas? Então segue assistindo esse vídeo comigo, que eu agora vou para a bancada. Vem comigo. Agora nós vamos atrás do diagnóstico de defeito dessa placa. Como foi dito no início do vídeo, essa placa está com um problema. E a nossa função agora será detectar este problema. Ou seja, precisamos de um diagnóstico. A partir do diagnóstico é que a gente pode seguir para o restante dos passos da regra de 4 passos. Portanto, vamos aplicar a regra dos 4 passos para poder a gente identificar o defeito dessa placa. Antes de mais nada, eu vou ligar a placa nesta lâmpada em série múltipla e verificar qual é o comportamento da lâmpada em série quando essa placa estiver conectada a ela. Você sabe que quando a lâmpada em série acende e permanece acesa, significa dizer que existe um problema relativo ao funcionamento da placa. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou conectar a placa a esta lâmpada em série e aplicar a ela uma lâmpada de 100 watts. Se a lâmpada de 100 watts ela permanecer acesa, é porque nós temos um problema de curto nesta placa. Mas se ela acender e em seguida apagar, significa dizer que não existe curto na placa. Se você ainda não tem conhecimento sobre lâmpada em série, nós temos um vídeo no canal que fala sobre o assunto. Eu vou deixar um card e também na descrição do vídeo um link para que você possa assistir depois. Agora o que eu vou fazer é conectar este cabo de alimentação à placa e a lâmpada em série, para que eu possa ter uma ideia do que está acontecendo no circuito dessa placa. Se realmente há um curto, se há uma abertura ou se há uma fuga de corrente. Conectei o cabo de rede na placa, como você está vendo. Esse cabo de rede, ele está conectado na lâmpada em série e a lâmpada em série está ligada na rede. Agora eu vou fechar o interruptor central
da lâmpada em série, conector fechado, e vou fechar o interruptor da lâmpada em série de 100 watts. E vamos ver o comportamento da lâmpada em relação à placa. A lâmpada acendeu e permanece acesa. A lâmpada de 100 watts, por sua vez, ela indicou que há um curto nesta placa, porque ela permaneceu acesa. Então eu já passei para o passo 2 da regra de 4 passos. Por quê? Porque a análise dinâmica me levou ao diagnóstico. O diagnóstico é o passo 2 da regra de 4 passos. E é o diagnóstico que todo técnico em eletrônica anseia, porque com o diagnóstico eu posso seguir em frente à procura do defeito. Muito bem, lâmpada acendeu e permaneceu acesa. Eu tenho um curto na placa, é o meu diagnóstico. Então, o que é que eu vou fazer aqui nesta placa? O que eu vou fazer é isolar a etapa defeituosa para que eu possa passar para o quarto passo, que é localizar o componente defeituoso. Mas que etapa eu vou isolar? Eu vou isolar essa etapa aqui de entrada, aonde está o CI LNK, responsável pela geração da tensão de alimentação dessa placa. Se a lâmpada acendeu com a sua potência total, significa dizer que existe um curto na entrada dessa placa. Como o CI LNK é um circuito de potência, então a tendência é isolar essa etapa para poder localizar algum componente defeituoso que exista nessa etapa, inclusive o próprio LNK. Então, para isso, eu vou retirar os componentes dessa etapa e vou testar os componentes dessa etapa para poder encontrar o defeito em um desses componentes, porque um desses componentes provavelmente está em curto. Então perceba que ao final da regra dos 4 passos, ou seja, aonde eu vou localizar o componente defeituoso, eu terei sim condições de encontrar o defeito dessa placa. E é isso que eu vou fazer agora. Uma vez isolada a área que eu vou trabalhar, eu vou retirar esses componentes dessa área e vou testá-los e fatalmente encontrarei um desses componentes com defeito. Antes da gente começar a analisar o defeito da placa, propriamente dito, vamos identificar seus principais componentes. Perceba que nesta placa o elemento principal gerador de tensão é o LNK da série 300, ou seja, ele é o LNK 306, como você pode ver. Esse LNK ele está configurado como fonte buck. Ele vai pegar uma tensão de entrada, que é a tensão da rede, uma tensão maior, tensão da rede que entra aqui para a fase, pelo conector fase e pelo conector neutro, e segue para o LNK. Como ele está ligado, configurado como fonte buck, então nós temos aqui no circuito de entrada o PTC, nós temos o capacitor X. Se você ainda não tem conhecimento sobre o capacitor X, nós temos um vídeo sobre este componente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar este vídeo sobre o capacitor X. Nós temos o varistor ao lado do capacitor X. Deixarei um link também para você acessar o vídeo sobre o varistor. E temos na sequência aqui o filtro Pi de entrada, formado por 2 capacitores eletrolíticos e um indutor L1. Aqui nós temos o diodo, retificador de entrada. Após o diodo, nós temos o filtro Pi. Da forma como você aprendeu lá no vídeo 1, também se você ainda não assistiu o vídeo 1, vou deixar o link para você assistir.
nós temos o capacitor e o indutor formando um filtro pi que deve alimentar o dreno do LNK. Esse LNK, ele sendo da série 306 e estando configurado como fonte buck, essa tensão do filtro LC, ela vai entrar pelo dreno e vai sair pelo source. Na saída do source, nós temos um outro filtro, um filtro LC, formado por esse indutor e por esse capacitor. Dois diodos, aonde um deles vai servir para quando houver a inversão da corrente na bobina, ou seja, do campo magnético da bobina. Então, esse diodo, um desses diodos entrará em funcionamento e o outro diodo servirá para feedback, como foi apresentado lá no vídeo 1, na parte teórica. Portanto, este aqui é o circuito de entrada AC convertido em DC pelo diodo e pelos capacitores de filtro, junto com o indutor de entrada L1, que alimenta o LNK, que por sua vez gera a tensão de saída pulsante, que é filtrada por esse filtro LC. Então, daqui em diante, essa tensão segue para alimentar os outros elementos do circuito, como por exemplo, os relés de acionamento dos motores principal e de ventilação. Então, aqui em cima, nós temos os componentes que fazem parte do circuito de potência. Na parte de baixo, que eu vou mostrar para você agora, nós teremos os componentes do circuito de controle. Esta é a parte de baixo dessa placa de geladeira, onde dá para perceber logo de início a presença do dispositivo de controle dessa placa. Aqui está ele, esse circuito integrado SMD com terminais asa de gaivota. Temos auxiliando esse CI os dispositivos driver, ou seja, transistores e diodos que vão servir como driver para ele, né? Ou seja, ele vai gerar um comando, vai enviar para a base de um transistor, esse transistor entra em funcionamento e aciona um dos relés. Então, circuito de controle, driver e o relé que pertence ao circuito de potência. Veja que aqui na parte de baixo são poucos os componentes, porque tudo se concentra neste elemento, neste circuito integrado, onde está todos os comandos de funcionamento da geladeira. Primeiro, eu vou retirar os componentes de entrada do LNK, testá-los e verificar suas condições. Se estiverem em ordem, eu passo para os componentes de saída. O primeiro componente do circuito de entrada de tensão para o LNK que eu vou testar é o indutor, que pertence ao filtro LC. Esse indutor geralmente está na faixa de 1 mA. Vou ligar o instrumento e vamos verificar o valor de sua indutância. De acordo com o medidor de ESR, o que nós temos é um indutor de 1,5 mA. Portanto, esse indutor está em bom estado. Agora eu vou testar os capacitores eletrolíticos de 4,7 micro. Agora eu vou testar o primeiro capacitor do circuito de entrada do LNK. Este capacitor, ele indica 4,7 microfarad por 400 volts.
Um capacitor de 4,7 micro por 400 volts, ele deve ter uma resistência equivalente em série na faixa de 5,6 ohms. É isso que nós vamos verificar agora. Se ele está com a capacitância aproximada dentro da tolerância de 4,7 microfarad e se a ESR para esse valor de tensão está dentro dos 5,6 ohms no máximo. O instrumento mostra o seguinte: a perca de tensão veloz do capacitor é de 16%, muito alta. A capacitância é de 1380 nano, convertendo da 1,38 micro, muito abaixo de 4,7 micro. E a ESR está incrivelmente alta, 0,16 kg, o que equivale a 160 ohms, muito acima dos 5,6 que indica lá na tabela. Portanto, este capacitor está seriamente danificado tanto na capacitância como também na ESR e deve ser substituído. Este é o segundo capacitor que faz parte do circuito de entrada do LNK. Vamos verificar também o valor de sua capacitância, 4,7 micro, e o valor de sua ESR em função dos 400 volts. O instrumento diz que o segundo capacitor está com uma perca de tensão de 0,6%, até aí aceitável. A capacitância de 4,35 microfarad, convertendo de nano para micro, também aceitável dentro da tolerância, mas a ESR está quase o dobro do que deveria estar. A ESR está em 11 ohms, onde poderia no máximo chegar a 5,6. Portanto, tanto o primeiro capacitor está seriamente avariado, como esse segundo capacitor também está avariado, porque sua ESR está muito elevada, está quase o dobro, deve ser substituído. O próximo passo agora é testar o filtro LC de saída. Este é o filtro LC de entrada e este é o filtro LC de saída do LNK. Eu vou retirar tanto o indutor como o capacitor para poder verificar a condição de ambos. O capacitor do filtro LC de saída do LNK tem valor de 470 microfarad por 25 volts de tensão máxima. Para verificar se sua ESR está em boas condições, é necessário ir até a tabela e fazer a consulta. Consultando a tabela de ESR, vemos que para um capacitor de 470 microfarad com tensão de trabalho de 25 volts, a ESR máxima só pode chegar a 0,12 ohms. Agora eu vou medir no medidor de ESR se o valor daquele capacitor, da ESR dele, supera esse valor. Se superar, aquele capacitor também estará com problema. Como você pode ver, o capacitor já está devidamente encaixado no medidor de ESR. Agora eu vou ligar o instrumento para poder verificar o valor de sua resistência equivalente em série. E aqui está. Perceba que a ESR, indicada pelo medidor de ESR, está em 1,7 ohms, o que comprova que esse capacitor também está com problema. Ou seja, o máximo que essa ESR poderia apresentar era 0,12 ohms, mas como você vê aqui, ela está no valor de 1,7 ohms, portanto, muito além do que a tabela indica. Portanto, esse capacitor está alterado e também precisa ser substituído. Agora eu vou testar o indutor desse filtro LC. Para testar o indutor, basta destravar o medidor de ESR e introduzir o indutor nos terminais do soquete e fazer o travamento novamente. Pronto. Agora é a vez
do teste do indutor. Vou ligar o instrumento e vamos verificar o valor de sua indutância. O indutor indica uma indutância de 1,56 mA, significa que ele está em bom estado. O diagnóstico dessa placa já está consumado. Vimos que esse filtro LC em formato de pi de entrada do LNK está com os dois capacitores alterados em sua ESR e muito alterados, portanto precisam ser substituídos. Já esse filtro LC de saída do LNK também está com esse capacitor com a ESR muito elevada e precisa ser substituído. O indutor está em bom estado.